4 propostas para melhorar o contencioso administrativo trabalhista. Abel Ferreira Lopes Filho e Ricardo Calcini. Na pesquisa do direito administrativo do trabalho, pode-se perceber os principais gargalos do contencioso administrativo trabalhista brasileiro, o que resulta na produção de constantes reflexões voltadas a enfrentar tais problemas. A MP 90520119 atualiza vários dispositivos seletistas neste aspecto, porém elencamos aqui propostas que não constam do seu texto. Foram analisadas proposições legislativas, a estrutura do contencioso administrativo trabalhista em outros países, a forma de funcionamento de outros órgãos de julgamento administrativo e o processo judicial. Adicionado à farta pesquisa empírica, os estudos empreendidos tornaram evidente que são necessárias alterações nas regras materiais e processuais do Sistema Brasileiro de Inspeção do Trabalho. Tendo-se como diretriz principal o art. 5º, inciso LV, da CF/88, onde se estabelece que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, apresentamos 4 propostas de alteração normativa, sem prejuízo de outras que possam surgir. O título 7º da CLT trata da fiscalização do trabalho e do processo administrativo trabalhista, principais temas do chamado direito administrativo do trabalho. Como se sabe, a inspeção do trabalho está prevista na Constituição Federal, artigo 21, incisos TIV, e em norma internacional ratificada pelo Brasil, no caso, a Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho. Eis um resumo das proposições. Auto de advertência. Sem dúvida, o chamado critério da dupla visita é uma expressão da função de prevenção e assessoramento da inspeção do trabalho, apesar do mandamento expresso no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. No entanto, melhor seria se o legislador tivesse adotado a disciplina do auto de advertência do direito português, Lopes Filho, 2019, onde o agente de inspeção do trabalho não faz apenas uma visita graciosa de orientação, mas sim, ao constatar uma irregularidade de menor gravidade, aplica o auto de advertência, que, por razões óbvias, não tem repercussão pecuniária, mas configura-se numa punição que inclusive pode servir para caracterizar a reincidência posteriormente. O auto de advertência tem forte tradição na inspeção laboral em Portugal. Constitui-se em sua primeira linha de intervenção, privilegiando a função pedagógica, de informação e orientação, e reservando a função sancionatória para uma intervenção subsidiária. Porém, o campo de aplicação do auto de advertência é, na prática, exíguo, já que a opção está reservada às infrações classificadas como leves e das quais não tenha ainda resultado prejuízo grave para os trabalhadores, para a administração do trabalho e para a Seguridade Social. O auto de advertência tem uma natureza peculiar, representa um sinal de uma presumida ilegalidade nas práticas laborais. Prazos em dias úteis. Perdeu-se a oportunidade de se estabelecer a contagem dos prazos, para o contencioso administrativo trabalhista, em dias úteis com a prática processual, valendo ainda a regra de dias corridos. Calcini, 2020. O artigo 775 da CLT estipula a contagem de prazos processuais em dias úteis,
com a exclusão do dia do início e a inclusão do dia do vencimento, assim como prevê o artigo 219 do Código de Processo Civil em vigor. Note-se que a contagem em dias úteis diz respeito apenas aos prazos processuais, estabelecidos no título X da CLT, permanecendo em dias corridos os prazos do direito administrativo do trabalho. Cumpre destacar que o contencioso administrativo não é apenas um conjunto de procedimentos, mas um instrumento de efetivação de valores constitucionais, Lopes Filho, 2018, e tendo como diretriz o art. 5º, inciso LV, da CF/88, a contagem dos prazos no âmbito administrativo não deveria ser distinta do judicial. Circunstâncias atenuantes. A MP 9052019 inova ao criar um regramento para a punição das infrações sujeitas a multa de natureza variável e para as infrações sujeitas a multa de natureza per capita. No primeiro caso se observará o porte econômico do infrator, já no segundo caso, serão observados o porte econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular. Combinado a isso, estabelece, como nas infrações de trânsito, graus que variam de leve a gravíssima. Empresas individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas com até 20 trabalhadores e os empregadores domésticos terão tratamento diferenciado. Ato do Poder Executivo Federal irá considerar as circunstâncias agravantes elencadas para fins de aplicação das multas administrativas por infração à legislação trabalhista, estabelecendo aplicação em dobro da penalidade nos casos específicos. Necessária essa atualização normativa, porém poderiam ser consideradas também circunstâncias atenuantes, sistema fechado com rol taxativo, como por exemplo a implantação efetiva de um sistema de compliance trabalhista pelo empregador, dentre outras medidas que comprovem a boa-fé e esforço em cumprir a legislação do trabalho, ou mesmo um sistema de atenuantes inominadas, sistema aberto, onde a punição poderia ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior à infração. Embora não prevista expressamente em lei, Calcini, 2020. Recurso de ofício limitado por parâmetro de valor. O legislador perdeu a oportunidade de disciplinar melhor o recurso de ofício previsto no art. 637 da CLT, pois na regra atual todas as decisões pela improcedência ou procedência parcial dos autos de infração, por exemplo, deve a autoridade regional recorrer de ofício para a instância superior. O art. 5º, inciso SVI, da CF/88 estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Visando prestigiar tais princípios, melhor seria se houvesse um parâmetro de valor monetário, onde até esse determinado valor o processo não subiria de ofício, Calcini, 2020.